Graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. O Deus que se fez homem, cheio de graça e sabedoria e que veio para salvar. E eu começo este programa com uma pergunta. Se a sua dor, isso que você está vivendo, experienciando, não seja ou não é mesmo um sinal de fraqueza. Talvez seja um convite para você hoje se aproximar de Jesus. Jesus Cristo, o soberano Deus, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus que se manifestou de tantas formas, com tantas virtudes, que hoje eu vou focar no Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, a graça que cura, que restaura e que salva. Isso vai ser liberado porque foi isso que eu recebi de Deus para você. Nós vivemos tempos de muito cansaço. Cansaço emocional, cansaço mental, cansaço espiritual. Muitas pessoas carregam dores silenciosamente, culpas escondidas, pesos e fardos que ninguém pode enxergar. Há pessoas que acham que precisam de se consertar antes de se aproximar de Deus. Aliás, grande parte das religiões diz isso. Primeiro, você se conserta, se aperfeiçoa, para depois se aproximar de Deus. Esta não é a realidade do Evangelho. O Evangelho não começa com uma exigência. Começa com a graça de Deus. O Evangelho é a palavra que salva. Sem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há salvação. Então, João Batista, no livro de João o apóstolo, fala de João Batista e ele diz no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive do Rio de Janeiro, Brasil, e estamos falando através da nossa Global Grace Missions para o mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus foi o Cordeiro. Ele pagou com a sua própria vida, ele fez o sacrifício para pagar a nossa redenção, a dívida que constava contra nós. O Cordeiro foi imolado, disse o apóstolo São Paulo. Jesus morreu por mim e por você no nosso lugar e sabemos que esta morte não ficou dentro de um túmulo, ele ressuscitou. Então, quando nós estamos falando de Jesus como o Cordeiro de Deus, estamos falando de um sacrifício único e eterno que pagou o preço da justiça de Deus. Sem o sacrifício de Jesus, sem a sua morte, sem o seu sepultamento e sem a sua ressurreição, não haveria salvação. Aliás, a Bíblia diz que seríamos as pessoas mais tristes desta vida se Jesus não tivesse ressuscitado. Esta é a diferença básica entre o verdadeiro e único Deus, o Senhor Jesus Cristo, e os deuses das religiões. Muitas vezes criadas pelos homens, muitas vezes criados pelo diabo. Então nós estamos falando da verdade. O que eu lhe estou falando está ancorado nas Sagradas Escrituras, estou lhe falando com fé, uma fé milenar e única. Então, Jesus, com o seu sacrifício, com a sua vida, com a sua morte e a sua ressurreição, imagine, ele não vem para acusar, ele veio para salvar. O Cordeiro que faz tudo novo, faz novo. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então o Cordeiro faz tudo novo. Você não precisa de se aperfeiçoar, até porque o homem não tem participação no que diz respeito à salvação,
A Bíblia diz que o homem está morto em pecados e delitos, não busca, não entende, faz a vontade do príncipe das potestades do ar, é como os demais filhos da ira, como se fosse um filho da ira. Então, o Cordeiro que faz tudo novo, ele não apenas perdoa pecados. Essa certeza e essa convicção do perdão de pecados é muito importante, porque grande parte das pessoas vive com um peso, um fardo, um sentimento de culpa por causa do seu pecado. Note uma coisa, nós não fizemos nada e nascemos como pecadores. Também não poderíamos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Só Jesus, só o Cordeiro de Deus, só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que refaz a história do ser humano. Quem está em Cristo, repito, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Eu tenho esta experiência viva, real com Deus. Eu era um religioso no passado. Eu fui católico, apostólico, romano. Durante 21 anos, eu frequentei a igreja, eu me confessava, eu pagava os meus votos, eu sacrificava. E nunca, absolutamente nunca, eu ouvi uma mensagem da Bíblia Sagrada, o Evangelho que salva. Eu conhecia doutrinas, mas eu não conhecia o Senhor Deus. Eu conhecia imagens, eu conhecia ídolos, mas eu não conhecia um Deus real, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que perdoa, um Deus que se fez pecado em nosso lugar. Eu não sabia nada a respeito de Jesus. Até que um dia, e eu vou lhe dizer por que eu tenho esta convicção no meu coração de que tudo se faz novo. Um dia, num acidente, eu estava no cumprimento do serviço militar, em África, em Angola, e um grande acidente me deixou politraumatizado, polifraturado, 2 anos em 3 hospitais, 20 cirurgias, parafusos, placas. Olha, foi um sofrimento muito grande. E quando tudo parecia o fim, eis que Deus se manifestou na minha vida. E quando se manifestou, Ele veio com a sua palavra. A palavra foi aberta, uma Bíblia foi me oferecida na hora e eu li Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. Então eu entendi que o meu chamado não era para servir a um Deus morto, a um Deus pendurado numa cruz, a um Deus dentro de um sepulcro, a um Deus imaginário. Eu passei a entender quem era Ele na realidade. O Senhor Jesus Cristo se revelou à minha vida, me tirou da morte, das garras de Satanás, me tirou das trevas, da condenação, da culpa. E é isso que Ele faz por sua graça. A Bíblia diz, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isto é um dom de Deus. Qual Deus? Só existe um, Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o Rei de Reis, o soberano, o cabeça da igreja, a videira verdadeira, o pão da vida, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida. Sim, Ele é o único Deus. E Ele tem uma promessa de que aquele que Ele atrai a si mesmo, porque em amor o predestina, vai chamá-lo, justificá-lo e glorificá-lo. Jesus fez uma obra completa. Eu não posso acrescentar nada, nem retirar nada. A obra de Deus é perfeita. Foi Ele que disse em João 19:30, tudo está consumado. Tudo foi consumado. Então a suficiência da palavra, a suficiência do sacrifício, a suficiência de Jesus são inequívocos. Inexoravelmente, você tem que ouvir o Espírito falar ao seu coração de que Ele é Deus, só Ele é Senhor,
Só Ele é soberano. Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, porque Ele é Deus. Diferente de uma estátua, diferente de um ídolo, diferente de uma doutrina dos homens. Ele é real. Ele está aqui dentro dos estúdios. Ele está neste momento pelo seu Espírito Santo aqui. Ele está com você onde você está. Em casa, no escritório, no trabalho, ouvindo dentro de um ônibus, com o seu telefone celular, num presídio, numa clínica, num hospital. Ele está entre nós. Este momento não foi criado por mim. Este momento foi criado por Jesus, soberanamente. Desde antes da fundação do mundo, a sua onisciência já havia determinado que você estaria à frente de um profeta, de um pastor, de um pregador, que não tem foco em mais nada, a não ser no reino. Nós não somos desta terra. Nós somos de cima. Lá, o Senhor nos criou um espírito, o Senhor nos atraiu aqui nesta terra. O Senhor se revelou. O Senhor mostrou que não há sentido de vida se não for o caminho dele. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio trazer vida. Então, o novo que ele faz, eis que tudo se faz novo, não é uma maquiagem espiritual, não é um make-up espiritual. É uma transformação profunda. Chama-se uma regeneração. O Espírito Santo arranca de nós a condenação, a morte, o juízo, o desejo do mundo, o apego pelo pecado, porque onde o Cordeiro de Deus toca, a vida é refeita, tudo se faz novo. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não ignora as dores que nós passamos e vivemos até termos este conhecimento. A Bíblia chega a dizer que isso foi um tempo de ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele regenera, ele faz o ser humano ser novo. Ela cura, ele liberta. Talvez você esteja cansado, muito cansado de tentar ser forte, de tentar buscar um caminho sozinho. Então, Jesus não te chama para fingir que você tem força. Ele te chama para um descanso espiritual, um descanso para a alma. Foi Jesus quem disse isso em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, eu sei que religião cansa. É o jejum, é a vigília, é o sacrifício. São as noites sem dormir, são as semanas sem comer. O barganhar o amor de Deus, a tentativa de dizer, olha, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, faça agora a sua. Não, o ser humano não faz nada no que diz respeito à salvação. Ele fez tudo, ele consumou tudo. Então o descanso que Jesus oferece não é uma fuga da realidade, é um alívio interior, é uma paz interior. O jugo de Jesus não pesa, não oprime, não acusa. O jugo de Jesus não pesa, ele liberta. Então, Jesus Cristo, o Cordeiro, não quebra o ferido, ele restaura o ferido, ele restaura o cansado, ele restaura a pessoa que peregrina, às vezes, 500, 600 quilômetros a pé para agradar a uma imagem. Ele refaz isso tudo. Ele ilumina os olhos do coração, ele faz a pessoa experimentar essa paz que o mundo não tem.
Então você talvez esteja cansado de carregar pesos que não são teus, não foram feitos para você. Você não vai, a partir de hoje, continuar carregando o peso da culpa, das feridas, o cansaço da religião, do sacrifício, absolutamente. Hoje, Jesus não te chama para provar nada. Ele te chama e diz: venha a mim. Venha a mim. Você não precisa de ser forte para se aproximar do Cordeiro. Você não precisa de ser perfeito. Onde a graça chega, o peso vai embora. O fardo desaparece. Então o Cordeiro não rejeita quem vem com o coração cansado, aflito, exausto. No silêncio do seu coração, você hoje pode mudar a história da sua vida. Basta você dizer: Jesus, eu venho a ti como eu estou. Então, permita e permita-se vivenciar algo tremendo que é a salvação, a eternidade. Permita que o Cordeiro torne mais leve aquilo que você tenta carregar sozinho por tanto tempo. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm origem como eu, no catolicismo romano, que adorava Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu, porque eu pensava que naquelas imagens havia uma reprodução de Deus, e quando eu pendurava aquela imagem no meu pescoço, eu achava que Deus estava ali. Mas a imagem tem boca que não fala, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, nariz que não cheira, mãos que não apalpam, pés que não caminham. A Bíblia diz que quem crê em imagens, quem crê em ídolos, torne-se igual a ele. Você não está diante desse programa para continuar seguindo ou tornando-se como um ídolo sem vida. Pelo contrário, hoje a vida chegou à tua vida. Talvez você seja uma pessoa que foi ligada ao orientalismo, a muitos rituais do espiritualismo, da feitiçaria, da necromancia, dos búzios, da feitiçaria. Talvez você diga: basta, cansei, eu quero algo novo na minha vida, eu quero algo verdadeiro, eu quero algo com frutos, algo que me faça entender quem eu sou, porque eu estou aqui, o que Deus quer da minha vida, o que eu posso melhorar a minha vida. Isso chegou à tua vida por causa do Cordeiro de Deus, por causa daquela expressão de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o seu, sabe quando? Há 2025 anos atrás. Agora é tempo de você dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor. E a Bíblia diz que se você fizer esta confissão, crendo com o seu coração, você será salvo. Você será salvo. A salvação, a libertação, a cura, o milagre, a transformação, a regeneração chegou à sua vida. A partir de hoje, você é uma nova criatura. Você é salvo. Tudo se fez novo. Graças a Deus por isso. Estou chegando ao final do programa e talvez alguém diga: apóstolo, eu estou muito doente, muito aflito, eu declaro agora um milagre. Do alto da cabeça à planta dos pés, que esta palavra agora se cumpra na tua vida. Pelas chagas de Cristo já foste sarado. Eu quebro toda a maldição hereditária de vida, de derrota, de sacrifício, que veio de herança na tua família, está quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. Declaro portas abertas, declaro trancas despedaçadas, declaro que a graça de Deus te traga também paz ao coração, prosperidade para a tua vida pessoal e material.
Sim, esta é a obra completa de Jesus. Há tesouros escondidos, há riquezas encobertas que chegarão à vida de muitos daqueles que estão hoje participando e dizendo: eu creio, eu creio, eu creio em Jesus, o Cordeiro de Deus. Graça e paz a todos. Um abraço carinhoso do apóstolo Miguel Ângelo a partir do Rio de Janeiro, Brasil, para o mundo. Graça e paz. Não se esqueça, aqui no Rio de Janeiro há um lugar numa catedral que é seu. Aguardo por você.